Ela viveu durante 43 anos na UTI, paralisada do pescoço para baixo. Uma doença muito contagiosa foi a responsável por isso. Ficar entre a vida e a morte era uma coisa muito... Era um tempo correndo, né? A gente não sabe o que ia suportar pela frente, né? Para conseguir respirar, ela teve que ficar dentro dessa máquina chamada de pulmão de aço. Mas que doença será que foi essa? Um dia, a Eliana salvou a vida de um homem. E ele decidiu adotá-la para que ela tivesse uma vida fora do hospital. Mas espera, como que ela salvou a vida de alguém se ela estava paralisada? Parece história de filme, mas é real. E eu vou te contar agora todos os detalhes, começando com o porquê que ela ficou tanto tempo na UTI paralisada. Quando ela era bem pequena, ela não tinha nem 2 anos ainda, ela teve uma febre muito alta e começou a ficar paralisada. Do pescoço para baixo, ela não conseguia mexer nada. Os pais ficaram desesperados, pois naquela época estava acontecendo o surto de uma doença que todo mundo tinha muito medo. E eles já tinham tentado vaciná-la, mas como ela estava sempre febril e com dor de garganta, os médicos orientavam a não vacinar. E aí o pior aconteceu. Passei por vários hospitais do interior de São Paulo e em um deles fizeram o exame de líquor espinhal que constatou a poliomielite, Que também é conhecida como paralisia infantil. Inclusive, ela é a única sobrevivente da poliomielite da década de 70. Mas aí você deve estar pensando de novo, se ela ficou paralisada e só conseguia mexer a cabeça, como que ela conseguiu salvar a vida de alguém e depois essa pessoa a adotou? Calma que eu vou chegar lá. Essa história tem muitas reviravoltas, mas fica aí que você vai entender do que eu tô falando. Paralisada lá no hospital, a Eliana foi abandonada pelos pais. Os médicos disseram que ela ia viver no máximo 8 horas. E aí os pais, sem nenhuma estrutura emocional ou física, decidiram ir embora. Bom, a essa altura você já sabe que ela não viveu somente as 8 horas. E ali dentro do hospital ela foi crescendo, aprendeu a ler, a escrever, se tornou uma artista muito talentosa. A arte eu posso ir para onde a minha mente quiser. E a vida foi seguindo. E é aqui que começa a história de como que ela salvou a vida de um homem. A Eliana começou a trabalhar como voluntária de uma igreja, atendendo ligações de pessoas que precisavam de um apoio emocional. E aí naquele dia, o Lucas era essa pessoa. Ele tinha decidido tirar a própria vida e aquela ligação talvez fosse o último pedido de socorro dele. E no antigo MSN, Isso, o pessoal da minha idade conhece, da nossa. subiu um pop-up, precisa de ajuda? E eu cliquei, era uma Violeta Azul, o codinome. E Violeta Azul era Eliana Zag. Mas ali naquele ponto, nenhum dos dois imaginava que eles iam virar uma família. E depois daquela ligação, o Lucas começou a ligar toda noite para falar com a Eliana. E aí depois de um tempo, eles decidiram se encontrar pessoalmente. Mas aqui tem um ponto importante. O Lucas não fazia ideia que a Eliana vivia paralisada. E ele só descobriu quando eles se encontraram dessa vez, que foi a primeira vez que eles realmente se encontraram pessoalmente. Quando eu cheguei lá, a Eliana falou pra mim procurar a senhora Eliana no primeiro andar da UTI. Eu pensei que eu ia me encontrar com uma médica. Eu cheguei no primeiro andar, abri a porta após a UTI e tinha um grupo de enfermagem cuidando dela. Foi quando eu falei, quem é a senhora Eliana Zag, né? Quem de vocês? Aí da cama ela disse, sou eu. Aí eu passei um tempo sem saber como agir e perguntei, o que eu faço agora? Ela falou assim, me dá um beijo. Aí começou a amizade. E eles então se tornaram grandes amigos. E gente, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acho que foi um reencontro de almas, ó. Eu fico até arrepiado de falar nisso. Mas é agora que entra a parte da adoção. A Eliana sempre teve o sonho de sair do hospital. Sair do hospital e ter uma outra vida, né? Para poder realizar outros sonhos. Mas ela não tinha ninguém. Então como que isso seria possível, né? Até porque ela precisa de cuidados específicos. Então não é simplesmente sair do hospital. Tem toda uma logística ali envolvida. Mas o Lucas, gente, sabendo de todas as limitações e cuidados que a amiga precisaria, convidou ela para morar com ele e se dispôs a ser o cuidador dela. Teve que mudar totalmente a vida dele por minha causa, né? E assim, alguém fazer isso por você não existe. Acho que nem casamento tá assim hoje em dia, né? E assim, não pensa que ele é rico não, tá? Eles tiveram muitas dificuldades para organizar a estrutura que ela precisava para viver fora do hospital, mas deu tudo certo. E, inclusive, até em 2022 a gente fez uma vaquinha para ajudar eles. Então assim, hoje o Lucas dá banho, cozinha, ele fez até um curso de socorrista para poder cuidar da amiga. E é impressionante o amor que esses dois têm um pelo outro. Na verdade, a história inteira é impressionante, né? Parece até que já estava escrito que eles iam se encontrar e se tornar uma família.
Não sei se é a primeira vez que você escuta essa história, mas a Eliana já deu entrevista para um monte de lugar. Ela já foi até no programa do Jô e ela escreveu um livro também que foi divulgado no Faustão, gente. Nossa, essa Eliana, ela é chique demais. Sinceramente, essa é uma das histórias de amizade mais lindas que eu já vi. Mas e aí, o que você achou?